Hoje eu vou ensinar pra vocês passo a passo de como desenhar um rosto masculino. Então se você quer aprender, vem comigo. Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo no meu canal e mais um tutorial que eu sei que vocês amam. Hoje eu vou ensinar vocês como desenhar um corpo masculino, levando em considerações coisas assim, bem específicas, sabe? É claro que nem todo rosto masculino vai ser assim como pode ter características mais masculinas, mais femininas. Isso é muito relativo, vocês sabem. Porém, esse é um tipo de vídeo que funciona aqui na plataforma e também eu acho que vocês podem tirar dicas muito importantes nesse vídeo aqui. Então se você quer aprender, vem comigo, mas antes eu preciso muito que você se inscreva no canal, deixe seu like nesse vídeo que é muito importante pra gente continuar a fazer o canal crescer e pra eu continuar trazendo tutoriais como esses aqui pra você. Então se você quer me apoiar, é só se inscrever, deixar seu like nesse vídeo. E bom, agora chega de falar e vamos desenhar. Certo, gente? Vamos lá, eu vou ensinar pra vocês sem enrolação aqui como que eu desenho um rosto masculino, tá? Eu sempre começo com um círculo. E óbvio que de primeiro o seu círculo não vai ficar perfeito, então não tem problema você fazer um círculo assim meio riscado, porque isso aqui é só o esboço do desenho. No caso que a gente vai fazer aqui, basicamente depois a gente vai contornar ou a gente vai, sei lá, usar lápis de cor, dependendo da ferramenta que você quiser usar, isso é indiferente. Então essas são só as linhas guias, é só o esboço do desenho. Depois que eu fiz esse círculo, eu vou fazer bem no meio do rosto, porque a gente vai fazer um rosto de frente, uma linha. Tenta deixar ela bem retinha, mas também não precisa ser a linha mais perfeita do mundo, tá? E você pode passar ela mais pra baixo, assim, ó. Como se fosse um balão, sabe? Não tem problema. Vou até fazer mais forte aqui pra vocês conseguirem ver bem, mas essa é uma parte que vocês têm que fazer bem de levinho com lápis, tá? Eu aqui estou usando um lápis 2H, ou seja, um lápis menos pigmentado e mais seco, que fica muito mais fácil de apagar depois e não vai ficar tão marcado o esboço, e assim você não vai fazer o seu desenho com aquela coisa marcada, sabe? Com o esboço marcado. Você não vai ter esse problema usando um lápis mais seco. Mas vocês podem usar um lápis comum, que o lápis comum se chama HB, que é o lápis de escrever comum, não tem problema, tá? Não usem lápis 6B nessa parte do desenho, porque você vai ter problemas depois pra apagar. Depois que você vai fazer isso, você vai fazer uma outra linha horizontal, só que agora bem no meio do círculo, ó. Mais ou menos aqui, ó, meio. E como vocês podem ver, tá bem riscado, porque o meu esboço é bem riscado mesmo, não tem problema. Cada artista tem um jeito de fazer, tem gente que gosta de fazer o esboço bem certeiro. Eu não, eu gosto de ir fazendo durante o desenho, assim eu já vou ajeitando se caso necessário. Depois que eu fizer essa linha no meio, eu vou fazer uma outra linha horizontal aqui, bem onde embaixo do círculo. Então a gente tem uma linha horizontal aqui, outra linha horizontal aqui. E aí a gente pode ver que aqui a gente tem duas repartições, né? A gente dividiu no meio esse círculo, então a gente tem uma repartição aqui e essa mesma repartição aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai transferir essa repartição para baixo. Então, proporcionalmente a esse tamanho que você tem aqui, você vai fazer um outro risco horizontal. E aí, nesse momento do desenho, basicamente você vai ter isso aqui, ó. Parece uma pipa quando você tá fazendo uma pipa. Não sei se vocês já viram como se faz uma pipa, mas é basicamente isso aqui. Tendo essa situação, essa parte aqui de baixo, a gente não vai precisar dela, tá? Se a gente fosse desenhar o corpo inteiro, essa linha aqui que a gente fez no meio, ela ia por todo o corpo. Mas como não é a situação, a gente não vai precisar dela, por isso que eu apaguei ali pra não confundir ninguém. Depois que a gente chegou a esse ponto, agora sim a gente vai começar a desenhar o rosto. Então, basicamente, o que a gente teve aqui são linhas e formas geométricas, no caso o círculo, que vai ajudar você a fazer seu desenho, tá? Vamos começar a falar sobre as diferenças do rosto masculino com o rosto feminino. A gente tem que levar bastante em consideração a ideia de que isso é uma ideia padronizada. Nem todo homem vai ter todas essas feições e nem toda mulher vai ter as feições designadas para um rosto feminino, tá? Isso é muito relativo. Eu sou um homem e eu não tenho metade das feições que eu vou fazer isso aqui. Porém, eu acho interessante fazer esse vídeo pra gente deixar bem claro quando, entre aspas, geralmente é um corpo masculino versus um corpo feminino, tá? Então, existe sim essas duas diferenças, mas a gente não precisa se apegar tanto nisso. Porém, a ideia do vídeo é mostrar um rosto masculino. Então, a gente tem que ter a ideia de que um rosto masculino, todas as feições, elas são bem mais grotescas e menos arredondadas. No caso, a mandíbula da mulher é mais feminina, a gente vai fazer algo mais arredondado, né? O do homem, a gente vai fazer algo mais grotesco. Não necessariamente quadrado, porque nem todo homem tem um rosto bem quadrado. Mas, se a gente for fazer um queixo, a gente vai fazer um queixo mais marcado, ó. Aqui onde eu começo a fazer o queixo, no caso, né? Essa é a linha de baixo do queixo, ó. Eu começo fazendo o queixo bem marcado aqui nessa linha aqui de baixo. Tipo, se fosse uma mulher, a gente ia deixar mais redondinho e tal. E a gente vai puxar a mandíbula aqui, ó, da lateral do círculo, ó. A gente vai puxar ele daqui e eu vou marcar mais a mandíbula aqui, ó. Deixar ela bem marcada.
e fechar aqui, ó. Então essa é uma das características do corpo masculino, tá? Geralmente eles têm as características mais marcadas, ó. Geralmente, a mulher tem um mento, essa parte aqui da maçã do rosto, muito mais definida. Mas como é um rosto masculino, a gente não vai fazer tão definido. Então a gente não vai arredondar essa parte aqui, a gente vai deixar ela mais reta mesmo, tá? Aí eu vou vir um pouquinho aqui pra cima, onde é as têmporas, ó. Aqui as têmporas, aqui é menor. E aí a gente vai passar pra testa, já pra gente ter o formato do rosto todo completo. A testa masculina é uma outra grande característica de um rosto masculino, tá? Ela é geralmente mais quadrada, tá? Então, geralmente, a mulher tem a testa mais arredondada aqui em cima. Como a gente vai fazer, como a gente tá fazendo um homem, a gente vai fazer mais quadrado. E como que a gente vai fazer? A gente vai vir fazendo uma linha mais deitada assim, ó, nos dois lados. E depois mais reta, ó. Então, ó, você termina aqui nas têmporas. Então, você fez aqui o formato... Então, só recapitulando, você fez o queixo, depois você puxou pra mandíbula, fez aqui a maçã do rosto, mais quadrada mesmo, mais reta, porque é um homem. E aí a gente vai subir aqui nas têmporas, e nas têmporas a gente vai fazer isso aqui, ó. Descer um pouco a linha e subir reto de novo. Subir reto de novo e descer a linha, ó. Então a gente vai ter basicamente isso. E aqui a gente vai fechar, assim, com um arco bem aberto, sabe? Sem ser muito arredondado. Então, a gente basicamente vai ter essa testa, que é uma testa mais quadrada. Então, uma coisa que vocês puderam ver aqui é que esse círculo inicial que a gente fez não é o círculo do crânio, mas sim um círculo para te ajudar, porque o crânio mesmo, ele vai até mais aqui em cima. Então, a gente parou nessa situação aqui. Quando a gente tá aqui, eu gosto de fazer um pescoço, tá? Eu vou fazer um pescoço reto, mas você pode fazer, tipo, um pescoço mais virado pro lado, aí você decide. Eu vou fazer um pescoço reto, porque como isso aqui é um tutorial, a gente vai fazer o basicão mesmo, né? E o pescoço masculino, ele é muito mais próximo realmente do tamanho do rosto, tá? Na vida real é quase o mesmo tamanho, a gente não tem essa noção, mas o pescoço é quase do mesmo tamanho que o rosto, porém no desenho eu acho que fica um pouco esquisito, então eu sempre diminuo um pouco mesmo, ó. Mas ainda assim eu deixo um pescoço mais grosso. Depois que eu fiz o pescoço, eu vou começar a colocar as coisas dentro do rosto, tipo olhos, bocas, narizes. Eu gosto de começar o meu desenho de baixo pra cima. Muita gente começa pelos olhos e tal, mas isso é o meu gosto, tá? Mas para isso a gente vai fazer umas divisões aqui. Essa linha aqui não é a linha dos olhos, tá? A linha dos olhos é uma linha que ela vai ficar no meio da linha do meio, ó. Então lembra que a gente já tinha dividido tudo lá, aí ficou essa linha no meio. Aqui eu vou fazer uma linha. Na parte superior dessa linha que a gente separou aqui, ó, é a linha do olho. Então, basicamente, tudo que vai acontecer aqui, ó, vai ser o olho. O olho dele vai acontecer aqui. O nariz, sempre eu gosto de marcar ele bem na linha aqui de baixo do círculo. Essa linha aqui, ó. A primeira linha de baixo pra cima, né? Então, aqui é onde eu gosto de pôr o nariz. E a boca no meio da última marcação ali entre a primeira linha de baixo pra cima com a segunda, ó. Então aqui no meio vai ser a boca. Então, ó, aqui a gente tem onde a gente vai desenhar a boca, onde a gente vai desenhar o nariz e onde a gente vai desenhar os olhos. Aqui no canal eu já ensino tudo isso pra vocês, como desenhar olhos, como desenhar narizes, como desenhar lábios. Eu vou deixar uma playlist linkada aqui em cima com todos os vídeos que você vai precisar pra conseguir desenhar todas essas partes. Porém, eu vou passar de uma forma rápida aqui e também levando em consideração o tema desse vídeo, que é um rosto mais masculino. Vou ensinar pra vocês algumas diferenças que podem ocorrer nessa situação, tá? Como eu falei, eu gosto de começar de baixo pra cima, então eu vou começar com os lábios. Eu gosto sempre de fazer a linha do meio, que já é essa linha que eu já fiz, só que eu vou transformar ela num lábio realmente, né? Eu sempre começo pelo cantinho da boca, ó. Assim, ó, um pouquinho pra cima, como se fosse um risquinho pra cima, e isso vai dar a sensação de que ele tá meio que sorrindo. Se você fazer ele reto, ele vai estar sem nenhuma expressão, e se você fazer ele pra baixo, muito provavelmente ele vai estar triste, tá? Então, esse cantinho da boca aqui é o que domina, basicamente, é o que mais domina a expressão do seu personagem, tá? Aí eu vou fazer uma marcação assim mais reta, ó. O rosto feminino, geralmente a gente faz aqui bem arredondado, só que como é um masculino, a gente vai deixar mais reto. Porque como eu falei, o rosto masculino, eles são bem menos arredondados. Então tudo que é arredondado você meio que ignora. E aí depois eu faço os lábios normalmente, ó. Mais grotesco, eu gosto de fazer lábios bem marcados, tudo bem marcado, sabe? Nada muito arredondado e suave. Eu gosto de fazer tudo bem marcado mesmo.
Ó, lembrando que essa linha tinha que estar bem no meio, por isso que eu tô até fazendo, porque eu fiz ela um pouco torta, ó. E aí eu faço o lábio superior depois que eu fiz o lábio inferior, eu faço o lábio superior. E eu vou querer fazer um homem com lábio maior. Então, tipo, isso é coisas que você vai ter que começar a observar, sabe? Existem vários tipos de lábios. Bem doido porque, tipo assim, essas são fórmulas pra você aprender a desenhar. Mas elas não vão te dar tudo o que você precisa saber, porque existem muitos tipos de rostos, de muitas formas, nariz diferente. Então, o que você tem que fazer é basicamente treinar, usar essas técnicas que eu tô ensinando pra vocês em qualquer tipo de rosto, entendeu? Ó, eu vou fazer um nariz dele mais largo. Aí isso vai depender do formato rosto do seu personagem, da pessoa que você tá desenhando, ou até mesmo da etnia dele. Então eu gosto de fazer, ó, aqui bem marcadão, ó. Sem traços muito delicados, ó. Você vai fazer algo bem mais marcado. Você chega até quase que meio que mudar o seu traço, sabe? Aí eu vou fazer o dorso do nariz, que é essa parte do nariz que meio que se conecta com a sobrancelha e que faz a sombra pros olhos, pra tudo mais. Então eu gosto de desenhar o dorso. Então aqui a gente já tem os lábios, o nariz e o dorso. Depois que você fez isso, a gente vai começar a fazer os olhos, tá? Os olhos, eles vão estar dentro dessa marcação. Se eles vão estar mais pra cima ou mais pra baixo, vai depender da pessoa que você tá desenhando, tá? Você faz uma linha guia do seu olho dentro dessa margem que a gente fez aqui e começa a desenhar seu olho. Já tem tutorial aqui no canal de como que se desenha, mas eu vou passar rapidinho aqui pra vocês. Ó, eu começo pelo cantinho aqui, ó. Sempre tomando bastante cuidado pra ficar um igual ao outro, né? Também não vai fazer um olho lá em cima e outro olho aqui embaixo. Ó, e depois eu vou fazer aqui a parte inferior do olho, mais reto, sem ser muito arredondado, tá? Esse de cima é mais arredondado porque é a pálpebra superior, geralmente é mais arredondado mesmo, ó. Então, ó, de novo aqui embaixo mais reto. E aqui em cima mais arredondado. Aí se você viu que ficou muito diferente do que o outro, aí você vai mexendo até você chegar em algo que você acha bom, né? Na verdade, o desenho é isso. O que acontece com muitos desenhistas iniciantes é que eles têm preguiça. Então, tipo, se eles fazem algo e vê que não tá legal, eles vão deixar assim, entendeu? Mas você não, você já vai ver, você vai olhar que não tá legal, você já vai mudar. A pálpebra feminina geralmente é uma pálpebra mais pra cima, mais arqueada aqui pra cima. Como é masculina, a gente vai fazer uma pálpebra menos arredondada, ó, mais reta e menor, ó. Se fosse um rosto feminino, a gente ia fazer uma pálpebra bem maior aqui. Depois eu vou fazer a íris do rosto, uma parte dela, né, porque o nosso olho meio que esconde uma parte da íris, então a gente não vai fazer realmente todo redondo aqui dentro. Tudo isso já tem em vídeo aqui no canal. Agora eu vou fazer a pupila. Aí depois que a gente chegou nessa situação, a gente vai fazer a sobrancelha. Eu gosto de desenhar as sobrancelhas bem grossas, tá? Porque é uma das outras características de um rosto masculino, é a sobrancelha mais pra baixo e mais grossa. Geralmente a mulher, ela vai ser mais arqueada e mais pra cima. O homem já é quase bem próximo à pálpebra ali, ó. Ó, é bem próximo mesmo. Eu faço uma linha reta em cima, ó. Daí agora você vai decidir, você quer uma sobrancelha mais arredondada, mais quadrada. Geralmente é algo mais quadrado, tá? Geralmente tem, ó, o início mais grosso, ó. E aí aqui no final a gente desce. Dando uns detalhezinhos aqui, colocando tudo no lugar onde tem que ficar, ó. A sombra do dorso, ó, não pode ficar muito pro lado de lá. Ela tem que ficar bem no meio. Bom, basicamente aqui a gente já tem todo o rosto desenhado, tá? Não marca tanto os cílios, faz os cílios mais caídos aqui pra baixo, ó. Geralmente fica mais legal. Aí você até pode fazer os cílios inferiores, tudo isso que a gente faz no olho, só que sem dar muita ênfase pra isso, né? Mas também depende da pessoa que você tá desenhando. Agora eu vou fazer a sobrancelha, que é uma coisa que muita gente esquece, né? Ela sempre inicia aqui na linha do olho e vai até a linha do nariz. Então ela vai vir daqui até aqui, ó. Ó, eu faço tipo a parte aqui de cima do lobo da orelha e vou descendo até aqui, ó. Então essas partes vocês não precisam ficar tipo, ah, mas não ensinou a fazer nada, não sei o quê. Porque já tem tudo aqui. Infelizmente não tem como em um vídeo de 10, 15 minutos ensinar tudo pra vocês. Então o vídeo vai ficar de 1 hora e ninguém assistir isso aqui no YouTube. Infelizmente, pronto, eu já desenhei a orelha. Agora só falta fazer o cabelo. O cabelo eu sempre venho aqui, cabelo curto no caso, né? Vem aqui de cima da orelha. Ó,
um pouquinho mais pro lado de lá, ó, um pouquinho indo pra fora a linha. E aí você escolhe, se você quer fazer, eu vou fazer um tupete nele, por exemplo. A linha que separa a lateral, você não vai fazer uma coisa reta, você vai deixar ela mais pra frente, porque você precisa ter a noção de que a gente tá desenhando um rosto que é redondo, sabe? Então, obviamente, o círculo, ele vai pra cima. Então, você vai fechar aqui. Aqui eu vou fechar porque é onde vai descer o tupete, né? Então, ó, eu vou desenhar o tupete aqui. Ó. E aí vai depender do cabelo pra cabelo. Ai, Diego, mas como é que eu faço pra conseguir desenhar todos os tipos de cabelo? Bom, observando. Quando você é um desenhista, você tem que virar um observador, tá? Então, tipo assim, você precisa ir atrás de referência. A gente só desenha aquilo que a gente conhece. Se você não sabe como um cabelo assim com tupete funciona, é porque você não viu muitos cabelos com tupete pra ter noção, entendeu? Então você tem que pegar as linhas, ó. Linha daqui, depois vem aqui pra cima, que continua o tupete lá atrás. Aí faz uns fios arrepiados aqui pra cima, que geralmente é onde o cabelo se despeja, ó. E aí você vai montando conforme o seu personagem, né? No caso, isso aqui ficou um padrãozinho total, né? Só porque eu usei todas as linhas, todas as coisas mais masculinas possíveis dentro de um rosto, entendeu? Por isso que ficou assim bem, como que eu posso dizer, bem cara de modelo mesmo, sabe? Aí isso aqui é só pra vocês terem uma noção de como funciona, mas você pode desenhar homens com cabelo comprido, homens com sobrancelhas finas, homens com a mandíbula menos marcada, aí vai de tudo. Aí daqui você pode até se divertir, ó, eu gosto de às vezes colocar uma covinha aqui, ó, ou então a marcação aqui da opulência da bochecha, né? Aí você divirta-se aí fazendo o rosto que você quiser. E bom, aqui está. Agora eu só vou finalizar o desenho do nosso garoto propaganda aqui. E eu vou finalizar tudo com marcador. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo e desse desenho. Espero que você tenha entendido tudo. Se ficou alguma dúvida, coloca aí embaixo nos comentários que eu vou responder com certeza. Até o próximo vídeo e, como sempre, continue desenhando.